O ser humano pode ter tudo aquilo que ele deseja e sonha. Quando ele não o tem, é porque ele desistiu de sonhar. Boa noite, nobres e queridos irmãos. É com muita alegria que uma vez mais nos reunimos aqui no Portal Paz em uma sexta-feira, em mais uma sexta-feira de trabalho, aonde nos dedicamos ao amor, ao esclarecimento e à compreensão do mundo que nos cerca. De imediato, já gostaria de dar as boas-vindas ao Pedro, que está sempre aqui junto, trazendo suas mensagens, suas colaborações, a escolha das perguntas e, o melhor de tudo, a transmissão que conseguimos realizar aqui toda sexta-feira. Boa noite, Pedro. Boa noite, Jordi. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Jordi hoje com uma internet melhor, né? Pra gente ver ele sem travações e com maior resolução. Então, muito feliz de estar com vocês aqui no Portal Paz esta noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estou aqui vendo os comentários e anotando. Uma noite maravilhosa para vocês. Logo, logo, nosso 4 com a mensagem de hoje. Ótimo, boa. Que bom que tá chegando bem aí, né? Sinal que já tá tudo funcionando direitinho. E o Robson, querido companheiro e irmão de sempre que está aqui nas transmissões, anotando tudo e ficando muito atento ao resumo, mas principalmente no auxílio de me trazer de volta a consciência. Boa noite, Robson. Boa noite, família Portal Paz. Um abraço para todos, estamos juntos, né? Esse trabalho é singelo, mas me deixa muito feliz. Vamos caminhando. Oh, que maravilha. Claro que eu quero, meu querido Pedro. Claro que eu quero. Muito bem, pessoal. Então agora é a hora do nosso quadro da mensagem espiritual de hoje, que hoje fala assim: endereço exato é o nome. E anseias avidamente pelo socorro de Deus. A oração te fortalece na procura. A pregação de vozes iluminadas te orienta para o caminho. Os mensageiros do Senhor, no entanto, atendem a todos nas áreas da caridade. Auxiliando a outros, obterás igualmente auxílio. É por esta razão que, no serviço ao próximo, encontrarás sempre o endereço exato do socorro mais urgente de Deus. Gostaria de comentar algo, Robson? Sim, gostaria de comentar. Para quem está pegando o bonde andando, esse é o livro de respostas, que são palavras do Espírito Emmanuel ditadas através do Chico Xavier, e essa é a mensagem número 4, né? E nessa coisa muito simples e direta que sempre vem das mensagens do Chico, né? O que ele está lembrando a gente é assim: quem acende uma lâmpada é o primeiro a ser iluminado, é o primeiro que tem o caminho clareado, né? Então, se você está procurando ajudar outros, com certeza, essa energia benéfica, né? Essa força que você gera no seu próprio espírito, ela beneficia primeiro você mesmo. Então, você tem essa direção clara do que fazer, tanto no caminho dos outros em volta de você, mas especialmente para você mesmo, né? Exatamente. Certa vez eu assisti uma palestra numa casinha pequena e humilde, que é lá em Santa Maria. A sua sede era na Avenida Presidente Vargas, na época, e se chamava Lar de Juliano. Foi
no primeiro lugar aonde nós nos estabelecemos em Santa Maria. E isso por volta de 2005, 2006, aonde as minhas faculdades não eram ainda desenvolvidas e nem tinham aparecido da forma como é hoje. Era tudo muito disperso, muito sem nitidez. Cego absoluto, resumindo. E lá eu escutava muito dois trabalhadores, que era o Leandro e o Wagner. Eles diziam sempre que a espiritualidade pedia para que nós tivéssemos olhos para ver e ouvidos para escutar. Naquela época eu era muito imaturo em relação a tudo e longe de me achar maduro hoje, mas em termos de conhecimento, de espiritualidade, era nulo, era nulo, absolutamente nulo. Inclusive zombava e eu não conseguia entender o que muita gente falava. E soava, e ainda até hoje muitas coisas soam muito gritantes ao meu ouvido, que parece que eu não concordo muito. Esse é o parecer, mas não quer dizer que eu não concordo. Por exemplo, quando se diz que o Espiritismo é uma das revelações, para mim soa muito gritante, porque eu não consigo ver na espiritualidade de luz algo tão pomposo assim. Porque eu vejo todos os dias o trabalho humilde e pequeno que eles fazem. A preocupação única e exclusivamente para que a gente esteja bem, sendo orientado, sendo conduzido. Exatamente como é esta mensagem que o Pedro trouxe, que o Robson nos esclareceu. Mas, além disso, naquela época eu ficava pensando muito sobre os trabalhadores da última hora e ficava refletindo sobre o que é ser um trabalhador de última hora. E não falta leituras de evangelho, não falta compreensões sobre o tema, sobre o assunto. Mas toda vez que chega uma vez mais estas informações aos nossos ouvidos, parece que tudo se amplia como se fosse a primeira vez que está sendo dito aquilo. Então, quando hoje olho atentamente as pessoas andando na rua, eu consigo observar nelas a vontade imensa que todos possuem de viver, de ser leve, de sorrir. Mesmo, por vezes, nos olhos atentos àqueles que estão prestes a cometer delitos. Consigo ver neles o desejo e a vontade de ter algo melhor, porém pelas escolhas equivocadas. Isso faz com que a sociedade e a humanidade tenha sempre a força e a energia necessária para o recomeçar. Veja que nunca se fala tanto ultimamente sobre a nova terra, a nova era, a regeneração, as dimensões. Se fala sobre tantas coisas. E se nós voltássemos lá atrás, ainda quando Hercílio Mais estava reencarnado, ele publicava uma obra através dele, por canalização, trazendo a mensagem de um espírito chamado Ramatiz. E eles publicaram uma obra em conjunto falando da vida em Marte, mostrando que Marte já estava numa condição regenerada. Mas mesmo assim, a vida se processando de uma forma muito semelhante
a como nós estamos vivendo aqui, neste abençoado planeta, aonde o amor nos é exigido, não como obrigação ou como tarefa, mas como necessidade para nós nos encontrarmos em felicidade. A paz, a esperança de que tudo se transformará, assim como lá. O processo da renovação e da transformação individual de cada um. E aí, no meio desta confusão toda, que hoje se chama planeta Terra, aonde nós enxergamos injustiças muito grandes, desordens e desequilíbrios dos mais variados, desde os problemas sociais, os problemas econômicos, as questões espirituais. E a gente começa a olhar atentamente apenas para o caos. E aí, nesse momento, é que me soa muito, tenha olhos de ver e ouvidos de escutar. Porque se nós olharmos um todo, a espiritualidade, nós podemos e conseguimos observar que a humanidade como um todo, ela nunca esteve num momento tão importante de vibrações positivas. Quando nós olhamos a nós com os nossos defeitos, e eu preciso relembrar Oikenaz recentemente, em uma das sextas-feiras, quando nos responde que o problema é que a gente vê apenas o defeito, mas a gente não vê os avanços que alcançamos. Se nós tivéssemos 10 defeitos e hoje problemas, e hoje estivéssemos trabalhado e vencido 5 deles, nós ainda continuaríamos vendo o grande problema que existe, mas não daríamos conta dos 5 que já vencemos. Isso demonstrando o quanto nós não estamos tão atentos às nossas conquistas. E é diante destas conquistas que a espiritualidade tem se manifestado constantemente. É através dessas conquistas que a espiritualidade nos procura através da prece, quando estamos em prece. Que a espiritualidade nos procura quando estamos em dor, quando estamos em sofrimento. Que a espiritualidade coloca suas mãos amigas sobre nós, nos momentos mais duros ou mais felizes que vivemos. Estamos no momento em que, ao abrir os olhos da mente, ao abrir os olhos da alma e do espírito, estamos ainda com a visão turva e embaçada, como se estivéssemos em uma noite longa de sono e a visão ainda opaca começa a se mostrar a nós de que o dia já raiou, de que o sol já brilha, trazendo um dos mais belos manhãs ensolarada para nós. Claro que tudo isso parece e soa de uma forma poética demais, mas se nós não olharmos com atenção para as inúmeras conquistas que estamos realizando, as inúmeras pessoas que se colocam durante os dias que nós nem imaginamos em oração, rogando e pedindo pelo nosso auxílio. E isto não é 1 ou 2. Todas as noites a espiritualidade vem até nós de uma forma muito mais intensa, a fim de nos acompanhar ao mundo espiritual, à pátria definitiva. Através das projeções, através de inúmeros processos e nomenclaturas que se dá pelo simples fato de sairmos da matéria densa e chegarmos ao mundo espiritual. É por isso que nessa noite, em que nós destinaremos muito aos trabalhos de cirurgias espirituais, aonde as equipes todas de trabalho estarão muito envolvidas com todos vocês, eu gostaria de pedir para que os seus pedidos, para que as suas vontades,
para que as suas orientações em relação ao todo estejam muito coerentes com aquilo que nós estamos buscando. Porque precisamos despertar em nós o amor. Precisamos despertar em nós a capacidade de olhar o nosso irmão e ver a nós mesmos. Eis a tarefa difícil da regeneração: amar-se, respeitar-se, porque assim respeitamos o nosso semelhante. Se aprofundássemos ainda mais o amar a Deus sobre todas as coisas, nós veríamos também que somos imagem e semelhança do Criador. Então, a necessidade do gostar-se, do respeitar-se. Pode ser que não estejamos como gostaríamos de estar, mas respeitar-se, para então amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Assim, começamos todos os trabalhos de cura, de orientação e de esclarecimento. Passos importantíssimos para a regeneração. E a espiritualidade nos pede para que todos os dias a gente deixe de lado essa visão ainda um tanto quanto equivocada de que somos devedores, pecadores, e que estamos destinados ao sofrimento. Esta não é uma realidade. Nós estamos destinados ao amor e à felicidade. E todos nós temos em nossas mãos a carta, o passaporte para adentrarmos no mundo de regeneração, que já começou, que é hoje, que não é amanhã, é hoje, nesse instante, através da nossa tarefa de reforma interior, de reforma íntima, começamos o trabalho e a construção da nossa regeneração. Então, desejo luz, desejo paz, desejo amor a todos. Até daqui a pouco. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, amado Mestre, agradecidos somos por este momento tão especial, aonde nos reunimos em Teu nome e rogamos a Tua misericórdia para adentrarmos nessas correntes luminosas do amor e da caridade. Rogamos o auxílio a Jesus, nosso querido Mestre, a estes irmãos ascensos de luz que aqui se fazem presente. E te peço, Senhor, para que neste momento nossos lares, nossos corações, nossos pensamentos, envolvidos no único sentimento da autocura, do esclarecimento, estejamos abertos à Tua manifestação pelo trabalho divino da cura e do amor. Permita que neste momento os benfeitores espirituais que nos assistem, que nos guardam, orientem e amparem aqueles que amamos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, mas acima de tudo, aqueles que zelam por nós também. Desta forma, bondoso Criador, colocamos nossas faculdades mediúnicas a serviço do amor, para que seja feita a sua vontade, e não a nossa, que ainda é pequena e egoísta. Permita, Senhor, que sejamos os menores, os mais pequenos, mas os tarefeiros do dia a dia, que constrói, que orienta e que aprende. Mesmo diante dos equívocos, aprende. Mesmo diante dos medos, avança. Mesmo diante do pânico, fortalece a coragem. Permita, Senhor, que nesse instante
sejamos uma única presença, unida num único propósito, amar. E assim, te peço a permissão e a orientação para que nos envie o irmão de luz mais indicado a orientar, a dirigir e a esclarecer os trabalhos mediúnicos desta noite. Saudações energética vos trago uma vez mais do mundo espiritual. Boa noite a todos, amados e benditos filhos de Deus. É com imensa alegria que uma vez mais nos reunimos nesta casa abençoada chamada Portal Paz, aonde temos a grata oportunidade de estarmos presentes em locais tão distantes, mas ao mesmo tempo tão unidos e tão próximos. Jesus, quando programado para estar junto de nós, ele tinha por tarefa o esclarecimento de todas as populações, de todas as dimensões ou camadas vibracionais. Tinha um mensageiro da paz. A necessidade urgente de mostrar a amplitude do universo e do amor do Criador. Trazia em sua voz doce e mansa a suavidade de todos aqueles que já vinham passado por inúmeras etapas nas jornadas espirituais. Estava na condição de mensageiro do Cristo, aquele que possuía o amor e a conexão direta com o Criador. Então, transfigurado na forma humana, este ser não apenas luz emanava para aquele pequeno povoado, para aquele pequeno país ao qual caminhava. Eram cidades muito pouco povoadas, com exceção de Jerusalém na época. Mas nada comparado à humanidade como se apresenta nos dias de hoje. Porém, a inquietação espiritual que planava e reinava sobre o solo terrestre era muito mais agitada e trevosa do que nos dias atuais. Jesus, o mensageiro da paz, tinha por tarefa o resgate de milhões de almas perdidas ainda pelas más compreensões das inúmeras jornadas entre mundos que ocorreram outrora em solo terreno. Milhares de espíritos
ainda não compreendendo a tarefa das transmigrações espirituais, necessitavam ver que o mensageiro do amor também se colocava na condição humilde, frágil da matéria da carne, passando as provações e as necessidades normais de um período, de uma época. De uma simples e humilde manjedoura, chora e ecoa no universo os primeiros choros daquele que vinha com a tarefa de iluminar mundos. Porque sim, ao nosso redor, muitos chamando de camadas, outros de dimensões, mas nada mais são do que mundos aonde consciências habitam. Consciências que são atraídas pelos mesmos propósitos. Assim como em solo terrestre, observamos que núcleos de estudos, de trabalhos, de desenvolvimentos, de culturas, de lazer, de espiritualidade, se unem por ideias, o mundo espiritual se processa da mesma forma. Quanto mais densas as vibrações, ou melhor, explicando-me, quanto mais presas a um ideal, aonde nos impede de olhar além daquilo que pensamos, cria um elo que impede de olharmos mais distante. Mas à medida que estas frequências, estas consciências, estes espíritos abrandam a sua capacidade moral, intelectual, então expandem cada vez mais a visão e a compreensão da unicidade entre matéria, espírito e universo. Nesse instante, descortina-se diante de todos os olhos os véus, principalmente da ignorância. Ignorância que hoje nos leva a inúmeras limitações e separações, através das crenças religiosas, através dos ideais de vidas, através do descaso ou da descrença, através da maledicência, da raiva. E assim vamos nos unindo e criando muitos dos mundos. Agora imagine em uma época onde o primitivismo ainda dominava quase a totalidade da humanidade, encarnada e reencarnada. Vinha o Messias com a tarefa de esclarecer, já que tudo havia sido preparado para aquele momento, através de outros Cristos planetários que antecederam, trazendo as inúmeras libertações pela forma, pela crença, pela filosofia. Mas vinha ele com o objetivo de unir todos em um único sentimento, em um único esclarecimento. Deus não era aquele que punia. A tarefa da punição ficava dada ainda aos homens de pouco esclarecimento. Deus era o amor absoluto, supremo,
a misericórdia não apenas para aquele mundo ainda deixando seu estado primitivo, mas também para as inúmeras moradas, tanto das frequências espirituais, quanto dos demais mundos e frequências contidas no universo. Passamos pela dura tarefa de espalhar o amor, através de poucos peregrinos que, na época, amparados diretamente por o Cristo Salvador, começaram a tarefa da divulgação, a tarefa necessária de levar a mensagem do amor e de Deus, não mais como ser punitivo. Mas claro que também todos sabiam das deficiências e das limitações espirituais que mesmo os seguidores de Jesus possuíam. Mas mesmo assim, aquele ser se lançava ao trabalho e à tarefa. Conhecemos a sua história e principalmente o seu regresso ao mundo dos espíritos. Mas ali não teve fim esta obra. Teve uma nova etapa a ser construída. A libertação de inúmeros irmãos aprisionados nos olhos que a mente humana ainda não consegue alcançar. Jesus lançava-se aos submundos das consciências e lá abria todas as celas, os calabouços e as prisões, libertando todos para as novas oportunidades. Já naquele momento, inúmeros irmãos deixavam o orbe terrestre e a mensagem se propagava, criando novas consciências libertas e, ao mesmo tempo, novas consciências ainda aprisionadas no conceito amor e liberdade. Tanto que no despertar e no crescimento da humanidade, podemos observar o crescimento das diferentes escalas, aonde o poder rapidamente surge. E então, aquele pai libertador, amoroso, ganhava uma liberdade muito perigosa à sociedade. Então, mentes hábeis de ambas as esferas vibracionais uniam-se para impedir a mensagem libertadora do Cristo, de Jesus. E lançavam-se com toda a raiva, com todo o ódio que se possa imaginar. Acreditando vitoriosos, lançam sobre o globo terrestre a parte mais escura que já vivemos até o momento. Veja que a própria história da humanidade retrata este período como a Idade das Trevas, onde qualquer pensamento contrário ao que era imposto era caçado, perseguida e extinta. Porém, ambas as mentes, que acreditavam-se hábeis, não compreendiam como aquela simples e humilde luz não conseguia apagar e extinguir
as mentes que se libertavam e rapidamente a barbárie começa a enfraquecer. As revoluções começam a diminuir, mas entra então as revoluções na questão cultural, social e humana. Formam-se e agrupam-se as pessoas e a população também aumenta de proporção. Criam-se as cidades, separam-se os continentes. E os relatos da história ganham páginas e passam a ficar eternizadas na consciência humana e nas bibliotecas do mundo. Inúmeros e inúmeros trabalhadores da luz regressam ao mundo terreno, trazendo as comprovações através das inúmeras aparições que até hoje ocorrem, ou pela manifestação de trabalhadores que, de continente em continente, de país a país, brotam, trazendo o despertar através de novas crenças da libertação, do amor. Mesmo que por um instante ainda perdure ou perdurasse o Deus punitivo. As sementes lançadas pelo Cristo começavam a brotar, a crescer e a frutificar. Alcançamos o século XX e junto dele a explosão de inúmeros conhecimentos, despertares cada vez maiores entre os diversos mundos, as aparições, as recordações, as descobertas através das pinturas nas paredes, as pinturas rupestres. E aos poucos descobrimos que o universo sempre colaborou para o despertar da humanidade, trazendo ao globo terrestre as diferentes formas de vida, enriquecendo e deixando a cultura cada vez mais acelerada. A tecnologia ganha a sua cara e, através dela, a própria publicação literária amplia-se gigantescamente. As crenças ainda duras de um Deus punitivo e de uma religião única e dominadora começam a enfraquecer-se ainda mais. Surge através do processo duro da escravização, a disseminação também das demais crenças espirituais oriundas de lugares distantes. No Brasil, surge inúmeras maneiras de manifestar-se a espiritualidade. Na Europa, surge também, um pouco antes, a doutrina libertadora dos espíritos. E assim, a luz começa a se propagar e a expandir. Mas mesmo diante de tanta expansão, nós, os principais agentes da luz, ainda
nos prendíamos e nos prendemos ao cárcere da matéria. Olhamos com atenção, crescemos com o amor e então começa a expandir mais a comunicação dos mundos espirituais. Começa a vir cada vez mais as descobertas dos rituais indígenas, dos povos que aos poucos foram exterminados, mas a sua ideia e consciência ainda permanece e permanecia. Começa a fluir as novas formas do conhecimento pelo ressurgir da transmissão da energia, como a canalização do Reiki e de tantas outras terapias. Surge a oportunidade sublime da conversa com os irmãos espirituais, nos terreiros, nas casas religiosas, nas igrejas, nas mesquitas, nos centros de meditação. Descobrimos e estudamos a possibilidade de emancipação da alma e nos aprofundamos nas capacidades imensas que o espírito possui. Neste período todo da humanidade, a mão curadora do mensageiro da paz, Jesus, sempre esteve junto de nós. Pois a tarefa começada no instante em que o planeta foi criado, ainda no seu estado mais primitivo, já contava-se com o momento em que vivemos hoje. E desde aquele instante, a programação de Jesus em nos amparar, nos auxiliar e nos conduzir estava determinada. Hoje, neste exato momento, é Jesus que visita os nossos lares através dos bilhões de irmãos de luz que se lançam a cidades, a países, a continentes dos mais variados, a todo instante e a todo tempo, para curar, para orientar, para esclarecer. E é por isso que nesta noite em que nos dedicamos à lembrança do médico das almas, é que pedimos a todos que nos escutam: elevai o teu pensamento ao alto, confiai na misericórdia do Criador e te entrega aos braços luminosos da cura que nesse instante se manifesta em teu coração, em teu físico, em tua alma. Porque esta é a vontade e o desejo deste Pai misericordioso para com todos, nos mais diferentes níveis de compreensão, de vivência ou de estado que se encontrem. O ser humano tem o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. Paz e luz. Peço a todos para que nesta noite deixem ao lado de sua cama um copinho de água, para que amanhã ao despertar possa tomar e ali terá a medicação necessária para o seu tratamento. E aqueles que perguntam: e nós que não assistimos ao vivo, faça o mesmo quando escutar e quando assistir esta orientação.
Paz e luz a todos. Respirem profundamente e obrigado, Senhor, por mais esta noite de bênçãos e de luz. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Então, quem puder deixar o like na transmissão, a gente agradece. O mentor hoje, então, falou sobre Jesus, o médico das almas, e ele falou da missão de Jesus desde a época que ele visitou o planeta, como um exemplo para as massas de espíritos transmigrados que não aceitavam a sua condição de encarnar, queriam só ficar no plano espiritual. E que a partir da missão de Jesus, a mensagem ela teve vários desafios, desde a época da Idade Antiga com a sua barbárie, passando pela Idade Média, chegando na Idade Moderna com muitas revoluções e guerras, até no século XX, quando houve uma explosão de conhecimento e que a tecnologia virou uma ferramenta para divulgar a mensagem, aonde nós finalmente chegamos no momento atual, aonde as várias expressões religiosas têm a sua liberdade de existir e de conviver. E ele esclarece que, apesar de parecer muitas vezes que a mensagem ia se perder, a mão de Jesus sempre estava por trás, né, desse planejamento de tudo que estava acontecendo. Eu estou vendo que eles estão deixando, muito trabalho para mim fazer isso, sim. Boa noite, pessoal. É bom estar aqui uma vez mais, né? E obrigado por aguentarem passar do horário. E eu quero agradecer a todos os trabalhadores aqui do portal que estão auxiliando, trabalhando e orientando. A todos vocês que aqui vieram. Mas um abraço especial ao Pedro e ao Robson, que têm sido trabalhadores e companheiros tão importantes para que esse trabalho possa ocorrer, para que essa mensagem possa vir a todos. Nunca sou de fazer isso, mas eu preciso aprender. Sempre que puderem, deixem o like. Sempre que puderem, compartilhe. Porque assim, dessa forma, a gente consegue fazer com que essa mensagem chegue a mais lugares. E isso é muito importante. Porque a nossa tarefa aqui é auxiliarmos uns aos outros. Obrigado, Robson. Obrigado, Pedro. Vocês querem falar alguma coisa antes de nos despedirmos? Fiquem à vontade. Só quero agradecer e dar boa noite a todos e dizer que espero você segunda-feira na Meditação Mundial às 8 horas da noite, ao vivo. Estaremos lá. Boa noite, pessoal. Não esqueçam de deixar a água que o mentor hoje lembrou especificamente para todos deixarmos, porque o trabalho de hoje foi de cura, por isso ele escolheu o tema Jesus, médico das almas. Boa noite a todos, até a próxima semana. Boa noite. Fiquem em paz, um lindo fim de semana e uma maravilhosa semana. O medo era o mesmo para aquele que tentou, como para aquele que desistiu. As transformações que pedimos em oração ao Criador serão alcançadas no instante em que nós nos lançarmos em ações e atitudes para conquistá-las. E é nesse momento que podemos vos assegurar que o céu não tem limite.